Nós temos aqui, ó, taxa de crescimento do diabetes tipo 1 no Brasil, comparando com o crescimento populacional desde 2000, nós temos uma taxa de crescimento de 5% por ano. O que significa isso? Que está aumentando o número de diagnósticos de diabetes no Brasil, né? Por vários motivos, a gente precisa analisar bem essa informação. Então, uma primeira coisa que está acontecendo é realmente uma identificação adequada desse diagnóstico. Então, se consegue diagnosticar precocemente, se consegue avaliar de uma forma positiva e conduzir um início de um tratamento, coisa que com as tecnologias que nós tínhamos antigamente nós não conseguíamos fazer essa definição de uma forma clara, de uma forma coerente, de uma forma condizente. Então aqui a gente tem já uma taxa de crescimento, digamos assim, de 5% ao ano de pessoas que tenham diabetes, né, de novos diagnósticos aí de diabetes. Bom, se a gente comparar com o crescimento da população em geral, a gente tem uma diferença de 0,9% ao ano. O que significa isso, gente? Que o número de pessoas com diagnóstico de diabetes está maior do que o crescimento da população em geral. Então, quer dizer, nós temos uma população que está crescendo menos e que está recebendo mais diagnósticos de diabetes tipo 1. Então, essa é uma condição também de avaliação que a gente precisa refletir, né? Bom, o número esperado de pessoas com diabetes tipo 1 em 2040, se tudo continuar como está, vai ser de aproximadamente 1,8 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, em 2040, hoje nós temos 588.800 pessoas diabéticas tipo 1 aqui no Brasil. A perspectiva para 2040 é que nós cheguemos a 1.800.000 pessoas com diabetes no Brasil. Então é um número bastante significativo realmente. A gente precisa ficar muito atento a esses dados e pensar que como é algo que nós não conseguimos frear, né? Isso depende de carga genética, isso depende de uma série de condições aí individuais para o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Então, não é algo que nós consigamos frear. Então, o que a gente precisa compreender? A forma adequada, a forma correta, o equilíbrio para o tratamento. É isso que a gente precisa organizar realmente aí na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para que a gente consiga viver bem, mesmo com diabetes. Então, isso é algo fundamental, é algo muito importante. E aí nós temos aqui também o número de pessoas jovens com diabetes tipo 1 que acabou tendo aí uma morte por conta do diabetes tipo 1, ainda sem ter um diagnóstico preciso. Esse número aqui é um número que me comoveu bastante. Por quê? Porque, como eu falei antes para vocês, a gente já tem uma taxa de crescimento por conta de uma melhora até mesmo no diagnóstico do diabetes, né? E isso acaba refletindo na taxa de crescimento do diabetes, porque a gente consegue descobrir mais precocemente quais pessoas estão com diabetes e que precisam de tratamento. Mas ainda existe um número muito grande de jovens que acabam perdendo a sua vida por conta de não terem descoberto ainda o diagnóstico do diabetes. Então, as complicações aparecem, não acontece um tratamento, o diagnóstico não é fechado, não existe essa amarração e esse indivíduo acaba indo a óbito, acaba falecendo, acaba perdendo a sua vida. E é um número muito significativo. Eu, quando li pela primeira vez, eu confesso que eu me emocionei com relação a isso, porque realmente é um número muito expressivo e me coloca aqui como nutricionista numa posição muito importante de informá-los também sobre como identificar o diabetes aí na tua vida, como prevenir que complicações de um diabetes não tratado
acabem aí comprometendo a sua saúde, comprometendo a tua vida. Então é muito importante que muitas pessoas repliquem essas informações, gente, porque no Brasil hoje, 1 em cada 9 indivíduos acaba perdendo a vida. 1 em cada 9 que tem diabetes acaba não sendo diagnosticado da forma como deveria e recebido o tratamento da forma como deveria e acaba morrendo, acaba perdendo a sua vida. É um número muito expressivo, gente. 1 em cada 9 jovens que são diagnosticados com diabetes acaba perdendo a vida porque não recebeu um diagnóstico no momento oportuno, não recebeu um diagnóstico num momento em que ainda conseguia fazer um tratamento, em que ainda conseguia ter qualidade de vida que a gente sabe que é possível aí no tratamento do diabetes. Então eu digo que é um número realmente muito expressivo, muito significativo. Para vocês terem uma ideia, isso significa que mais ou menos 2.140 pessoas jovens faleceram em 2022 sem um diagnóstico preciso, adequado, referente ao diabetes e sem receber o tratamento adequado. Então é um número realmente muito significativo e que a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, né? Porque existem os sinais, né? Quais são os sinais? São várias as características que um jovem, que uma criança apresenta quando está tendo alterações aí da sua glicemia, né? Então, pai, mãe, fiquem atentos, sede excessiva, volume aumentado de urina, né? Assim como o volume aumentado de urina, às vezes lá no vaso sanitário, começam a aparecer ali na louça do vaso sanitário, começam a aparecer formiguinhas. Isso tudo é sinal de que o teu filho, tua filha ou você está perdendo glicose pela urina e isso é uma indicação aí do diagnóstico. É um dos sintomas aí do diabetes. Então a gente precisa ficar atento a essas situações, né? Às vezes uma moleza, um cansaço excessivo, desenvolveu pouco, fez pouca atividade e mesmo assim está apresentando um cansaço excessivo, sono, a sensação de moleza, trêmulo, muito trêmulo antes das refeições, né? Muito tremor anterior às refeições, não faz tanto tempo que comeu e mesmo assim acaba baixando essa glicemia a ponto de trazer essa sensação de tremor, principalmente nas mãos, né? Uma vontade de devorar o alimento com rapidez por conta de ter baixado demais a glicemia. Então fiquem atentos a esses sinais, né? Se você é adulto, se é contigo que está acontecendo alguma alteração, fique atento a formigamentos nas mãos, nos pés, né? Uma sensação de queimação, de amortecimento na sola dos pés. Isso tudo também são aí sinais que podem ser aí um indicativo de um diagnóstico de diabetes e merece a tua atenção, merece a tua ida ao médico, merece uma investigação, porque muita gente está morrendo aqui no Brasil sem receber o diagnóstico e o tratamento adequado do diabetes. Os números estão aqui, gente, 2.140 pessoas perderam suas vidas sem o diagnóstico